professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das páginas 239, texto 2, 240, 241 e 242. Também estou aguardando a atividade que vocês vão fazer de uma propaganda que eu deixei na última aula para me enviar, ok? Não se esqueçam. Então vamos começar lá no texto 2. O primeiro tênis infantil, multiatividades. Aqui eu tenho tênis, né? A marca e uma criança como se ela estivesse o quê? Praticando esportes, não é isso? Vários tipos de esportes que eu tenho aí com o mesmo tênis. Vamos lá, compreensão inicial. Responda no caderno as seguintes questões. O que mais chamou a sua atenção nessa propaganda ou anúncio publicitário? Então aí eu tenho o quê? Uma resposta pessoal. O que isso significa? Que você teria que voltar ao texto, olhar o que te chamou mais atenção. O que eu mais gostei na propaganda, agora é uma resposta particular da professora, o que eu mais gostei foi essa palavra aqui, multiatividades. Por quê? O tênis, a foto, né, do tênis com a criança nos mostra a associação com essa palavra, multiatividades, porque aqui a criança está fazendo várias atividades com o mesmo tênis. E eu achei diferente, porque é como se o mesmo tênis eu tivesse essa possibilidade, houvesse essa possibilidade de fazer a criança fazer praticar vários esportes e como se o tênis fosse resistente o suficiente para isso. Então, acho que foi o que mais me chamou a atenção. Mas aí é a resposta pessoal de cada um. O produto anunciado é um tênis. Qual é a função desse produto? Então, qual que é a função do produto? Gente, a função de um tênis é servir de calçado para proteger os pés, não é isso? Então, a função é o quê? É servir de calçado para proteger os pés. Qualquer tênis, qualquer calçado, em geral, tênis, sandália, chinelo, ok? No anúncio, o tênis é caracterizado como multiatividades, palavra impressa em letras grandes. O que significa esse termo? A palavra é usada para dar ideia de diversas ações, mesmo porque nós podemos ver lá na linguagem não verbal, que seria a imagem, né? Que recurso foi usado na imagem para representar esse significado? A imagem apresenta o menino em diferentes posições, praticando diversas atividades. Há apenas uma indicação de uso do tênis que não se refere a esportes. Qual é a indicação? Então, qualquer dia a dia. Aqui ele não está praticando esportes, ok? Aqui, ó, dia a dia. Qual é a qualidade do tênis? Apontada para essa indicação, aqui, ó, conforto. Está bem aqui, dia a dia, aqui embaixo está escrito conforto. Levando em conta o veículo em que foi publicada a propaganda e as qualidades do tênis que foram destacadas, responda: a quem se destina o anúncio publicitário? Justifique. Então, quem que vai comprar o tênis? Os responsáveis, né? Pelas suas crianças. Então, seria aos responsáveis por crianças. Porque uma criança não vai a uma loja e falar, eu quero esse tênis. Não existe isso. Então, aos responsáveis pelas crianças, por crianças. Converse com os colegas e o professor. Em sua opinião, esse anúncio atrai a atenção dos leitores por quê? Então, uma das possibilidades de resposta é sim. Por quê? Olha, vamos olhar. Chama atenção por causa das cores, que são cores vivas, não é? Eu não tenho aqui só o preto ou só o branco, que seria muito apagado. Não, eu tenho verde, tá vendo? Que chama atenção. Tem um detalhe vermelho aqui, outro aqui. Então, nós podemos dizer que as cores são vivas, então chama atenção. O modo como ele posicionou todas as crianças, toda a criança em vários lugares, porque é a mesma criança, praticando vários esportes e até mesmo não praticando esportes, não é verdade? Então, sim, pelas cores, pelo tamanho do tênis que ele colocou também aqui, que chama bastante atenção, bem grande, é isso? Pelas fotos do mesmo menino em diferentes ações
e posições como se estivesse sobre o tênis. Esse anúncio convenceria você a comprar o produto anunciado? Justifique. Bom, outra vez, resposta pessoal. Você pode dizer que sim e por quê, não e por quê. Para mim, se eu estivesse em uma loja, visse esse anúncio, encontrasse esse anúncio na porta, lá dentro, eu acho que sim, eu iria pedir para ver o tênis, porque ficou uma propaganda muito bem feita, ok? Observe os elementos que compõem o anúncio publicitário em estudo. Então, eu tenho aqui o slogan, frase curta que destaca uma qualidade do produto. Eu tenho a imagem, argumentos, meios para convencer o leitor ou consumidor a comprar o produto. E a marca Bibi, ok? Responda no caderno as seguintes questões. Slogan. Leia o slogan desse anúncio. É um slogan fácil de memorizar? Por quê? Bom, vamos lá. Frase curta que destaca uma qualidade do produto. A frase é curta, então ajuda. O primeiro tênis infantil multiatividades. Eu acredito que sim, porque é uma frase curta. Se fosse uma frase muito prolongada, muito grande, seria difícil. Mas como é uma frase curta, eu diria que sim, mas é uma resposta pessoal, tá? Eu colocaria sim porque é uma frase curta. As palavras do slogan estão escritas em tamanhos de letras diferentes. Qual seria a razão para o uso das palavras desse modo? Então, olha aqui, possibilidades de resposta. Os diferentes tamanhos de letra podem estar relacionados à ideia de multiatividades, que se quer associar ao tênis. Quando eu tenho possibilidade de resposta, é porque você pode ter feito uma outra resposta e se estiver dentro do contexto está correta, ok? Letra B. Observe na página anterior a imagem do anúncio em análise. Ela apresenta uma fotografia do produto rodeado por fotomontagens de um menino. Qual é a cor que predomina? Então, nós podemos observar que é a cor verde, tanto do slogan quanto do tênis, que tem cores verdes também, ok? Qual é a provável razão do uso dessa cor? Então, aqui, qual que é a provável razão? Eu já tinha falado anteriormente, porque o verde ele chama atenção, não é verdade? Ele não é uma cor, digamos, morta. O que é uma cor morta, turma? Quando eu digo cor morta é porque não é uma cor que chama atenção. Por exemplo, o branco, tudo que é só branco. Branco não é colorido, só preto. Não é colorido, não é uma cor que chama atenção, que você olha e fala, olha que cor bacana, diferente. Então, principalmente o que? Então, vamos lá. Verde é a cor usada em detalhe do solado do tênis e no cadastro. Também é possível inferir que o tom do verde é chamativo e alegre, fazendo referência à alegria natural das crianças, ok? Porque geralmente crianças gostam de cores alegres, cores chamativas. Até nós adultos, quando dependendo do que formos usar, sim, mas dependendo, não. Aí preferimos cores mais discretas, mas já criança, não. A cada ação do menino foram associados um nome de um esporte, uma qualidade do produto e uma linha indicando um ponto do tênis. Veja o recorte ao lado e responda as questões propostas. Qual é a relação entre o futsal e a qualidade do produto anunciada? Então, o futsal é um esporte que exige um tênis com resistência. Qual é a parte do tênis indicada pela linha que corresponde a essa qualidade e por quê? O bico, ponta do tênis, porque é o ponto que sofre mais impacto, chutes na bola, Você vai chutar a bola. Argumentos. Nas primeiras propagandas que analisamos nessa unidade, você observou os argumentos empregados para convencer o leitor da importância de manter a cidade limpa. Nesse anúncio do tênis infantil, os argumentos foram usados para convencer o leitor das qualidades do produto e provocar nele o desejo de compra. Nesse anúncio, há frases explícitas convidando o leitor a comprar o tênis. Então, não há frases explícitas que convidem o leitor a comprar. Leia essas expressões retiradas da propaganda: aderência, tração, amortecimento, leveza e flexibilidade, estabilidade, resistência e conforto. Na sua opinião, quais dessas expressões são argumentos mais convincentes para o adulto comprar o tênis? Por quê?
Então, vocês vão colocar aí as palavras que vocês acham que vão fazer com que os adultos comprem este tênis. Qual que é, na sua opinião? Resistência, aderência, conforto? Vocês vão colocar e justificar, ok? Teria que colocar e justificar. Na propaganda, há destaque para 3 características atribuídas pelo anunciante ao produto. Observe que todas elas têm algo em comum. Gel, Flex System, Sport Flex e palmilha Physioflex. A qual qualidade corresponde à repetição do termo flex? Então seria o termo está ligado que à flexibilidade. Não é tudo que é flex é flexível, então o termo está ligado à flexibilidade. Qual seria a provável intenção do uso das palavras em inglês system e sport? Olha, sister, irmã, tá? Então aqui é system, ok? Diferente. Ele pergunta qual seria a provável intenção. Vocês já repararam que todos os produtos, né, que vêm com o nome em inglês, geralmente chama mais atenção da maioria, digamos aí, dos brasileiros. Por ser talvez o fato de, talvez o que vem de fora é melhor, né, do que o nosso produzido aqui. Então, muitas marcas, elas são derivadas aí do inglês. Então, uma das possibilidades de resposta seria o quê? Exaltar a qualidade internacional do produto, porque muitas pessoas se deixam levar pelas palavras em inglês, tá? Ligando o produto anunciado a produtos importados, a qualidade do que é de outro país. Então, essa é uma possibilidade de resposta. Se você fez outra resposta que tem a ver com o contexto, não precisa pagar para copiar essa resposta aí, tá bom? Mas você poderia ter colocado, o que eu falei anteriormente ficou parecido com essa resposta aí, porque tudo que é inglês chama atenção e as pessoas têm mania de achar que os produtos importados são melhores do que o nosso. Às vezes até existem produtos brasileiros que eles colocam o nome, uma frase ou nome em inglês para chamar a atenção, porque acredita-se que os brasileiros talvez tenham uma queda maior para fazer a compra desses produtos com essa linguagem, ou seja, na língua inglesa, ok? Leia um trecho do texto da propaganda, escrito com letras menores, que também serve de argumento para convencer o leitor. Analisando o comportamento das crianças, a Bibi, com o apoio de médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, inovou mais uma vez e desenvolveu o Bibi Sport Flex. Assinale a alternativa que expressa o tipo de argumento empregado. Então aqui, ó, vai ser essa aqui, argumento que apela para palavras que citam autoridades no assunto. Quem que são essas pessoas que são autoridades no assunto? Médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, ok? B. Responda a quem provavelmente são dirigidos esses argumentos, por quê? Mais uma vez, aos responsáveis pelas crianças, não é verdade? Que usariam tênis, porque são informações que costumam atender mais aos interesses dos adultos preocupados com a saúde delas ou que querem que a criança se destaque em algum esporte, ok? Na propaganda do tênis, as imagens e os textos são empregados para convencer o provável comprador a adquirir o produto. Com os colegas, você poderia fazer sozinho, tá? E o professor, liste no caderno as características das imagens e dos textos usados como argumento para convencer o possível comprador. Ao lado de cada característica, descreva o efeito de sentido que esses recursos de linguagem produzem como argumento. Aqui está até falando, ó, as respostas podem variar, porque você pode ter colocado outras respostas, mas eu coloquei essa possibilidade aqui, essas possibilidades. O tamanho do tênis em relação ao tamanho da imagem do menino, ou seja, as multi-atividades, né? Relação entre a cor do slogan e a cor de algumas partes do tênis. A marca em tamanho menor, mas em cor diferente do restante do anúncio. E do outro texto, desse texto, menino uniformizado em atividades físicas e esportivas. O outro texto, argumento de autoridade, médicos, fisioterapeutas, e por aí vai. E neste também. Na verdade, nem é no outro, é neste também, né? Porque fala o quê?
Lá nessa propaganda, bem aqui, ó, fala médicos, fisioterapeutas, educadores. Isso em relação a essa propaganda aqui, ok? Então, essa propaganda vai fazer quais as características que causam esse efeito de recurso de linguagem que produz como argumento. Aí eu coloquei essas aqui. O tamanho do tênis em relação ao tamanho da imagem do menino. Essa palavra multiatividades que chama atenção. Relação entre a cor do slogan e a cor de algumas partes do tênis. A marca em tamanho menor, mas em cor diferente do restante do anúncio. Menino uniformizado em atividades físicas, esportivas e argumentos de autoridade, como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, ok? Então, essas são o que? As características para fazer possíveis o que? Compradores dessa marca, desse tênis, ok? Se você tiver colocado outra resposta que tem a ver com o contexto lá da propaganda, não está errado, tá bom? Não precisa apagar para copiar que eu coloquei, ok? Mesmo porque aqui fala, as respostas podem variar, poderão variar. Reflitam sobre a lista que vocês elaboraram e considerem também a revista em que a propaganda foi publicada, revista de uma empresa aérea. A que público provavelmente é destinada essa propaganda? Não é uma revista, um público de uma empresa aérea? Então, todos os elementos e a revista em que a propaganda foi publicada levam a considerar que o público-alvo seja o adulto com poder financeiro para comprar esse tipo de produto, ok? Então, o público-alvo seria quem? Adultos, né? Com poder financeiro para comprar esse tipo de produto, ok? Então, é destinado ao público-alvo de pessoas adultas que podem comprar o produto, bom? Você estudou propagandas publicadas em revistas e na internet, em que imagens e palavras escritas são fundamentais para atingir o objetivo, convencer o leitor de alguma coisa. Para que o objetivo fosse alcançado, cada propaganda foi produzida com certas características. Em seu caderno, copie o quadro a seguir e complete-o indicando a que propaganda corresponde cada característica proposta nas alternativas abaixo. Então, eu tenho propaganda Limpa Brasil e propaganda do tênis, não é verdade? Então, quais que seriam ligadas à propaganda Limpa Brasil? A B pretende convencer o leitor a agir, a E valorizar o ser, comportamento, e a H valorizar as ações de pessoas. E a propaganda do tênis que ficou aí bem maior. Letra A aponta qualidades exclusivas, letra C quer convencer o leitor a comprar, a D usa cores para atrair atenção, a F valoriza o ter, coisas, e o G valoriza as questões de um produto, ok? Então, seriam essas relações aí. Bom, hora de organizar o que estudamos. Copie o esquema em seu caderno e substitua os símbolos pelas palavras do quadro. Então, eu tenho público-alvo, divulgar, convencer, ideia e produto. Então, vamos lá. Propaganda, anúncio publicitário, gênero textual, que tem a finalidade de divulgar uma marca, um produto ou uma ideia. Intenção, finalidade, convencer o possível consumidor a comprar um produto ou a simpatizar com uma ideia. Linguagem, construção, não verbal, imagens, fotografias, fotomontagens, ilustrações, cores. Verbal, palavras e frases escolhidas para destacar qualidades e vantagens do produto anunciado. Slogan, frase curta de fácil memorização, ligada à marca. Argumentos, recursos empregados para convencer. Leitor, público-alvo, aquele que supõe ser leitor do veículo em que circula a propaganda, o anúncio, ok? Então, aí tem as palavras que vocês teriam que substituir o quadrado por elas, ok? Bom, turma, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.